Olha, nós tivemos aí o fim do primeiro turno e parece que é o fim, mas não é bem assim não. Tem uma série de questões que ficam aí para ser resolvidas e algumas podem ser resolvidas antes do segundo turno, outras vão ser postergadas. Quem está na linha e passa a conversar conosco é o advogado eleitoral, professor universitário, doutor Gustavo Ferreira. Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da CBN. Bem, doutor Gustavo, muita gente aí, até por conta das longas filas e o desconforto, né, que o calor e as pessoas em pé ali o tempo todo, sendo bastante maltratadas, fez com que muita gente desistisse da votação. Essas pessoas, naturalmente, vão ter que justificar ou pagar uma multa, mas esse é um elemento impedidor da participação dessas pessoas numa votação em segundo turno, professor? Excelente pergunta, Elias. Não, para a Justiça Eleitoral, efetivamente, segundo turno é uma outra eleição. Então, pegando o gancho da tua pergunta, tanto que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, da mesma forma de que quem votou no primeiro não está liberado do segundo. Porque às vezes a gente escuta isso também, sabe, Elisa? Eu já votei no primeiro, não preciso comparecer ao segundo turno. Tá tudo certo. Não, tem que comparecer sim. São duas eleições distintas, né? Então, o primeiro turno, você, se não votou, tem que justificar, tem até 60 dias após a eleição para fazer isso, ou pagar a multa a qualquer tempo. Se não justificou no dia. Quem quiser votar no segundo turno, vai ter que comparecer para votar. Lembrando que se faltar, mesma coisa, 60 dias para justificar ou pagar a multa a qualquer tempo. E uma observação, viu, Elias? As filas no segundo turno vão ser infinitamente menores. Isso porque abstenção, professor? Essa é a ideia? Não, na verdade, você levantou um ponto importante. É muito comum que haja um aumento da abstenção no segundo turno, tendo em vista que muitas pessoas vão votar motivadas tanto pela escolha do presidente, do governador, mas também pela escolha do senador, deputado federal, deputado estadual. São cargos que estão muito mais próximos, principalmente o federal e o estadual. Eu não tenho esses cargos no segundo turno. Então isso pode, não estou dizendo que vai, mas pode gerar um aumento nas abstenções. Mas eu já antecipo que a fila vai ser menor por um dado muito simples. No primeiro turno, eu tinha 5 cargos para escolher. No segundo turno, eu vou ter apenas 2. E 2 cargos onde eu preciso digitar apenas 3, apertar a tecla 3 vezes. Os 2 números do meu candidato a presidente, do meu candidato a governador, e o confirma depois de cada um desses números. Então, reduz muita quantidade de digitação na urna, reduz bastante a quantidade de erros, fica bem mais simples, além do que, e isso é um ponto que você bem lembrou, pode haver um aumento nas abstenções, tradicionalmente isso acontece, né? Pode ser que mude, é uma eleição com vários cenários diferentes, né? Vamos colocar assim, pode ser que mude, mas em princípio há uma abstenção maior. Então esses 2 elementos, menos números a digitar na urna, né? Menos cargos a escolher, somado a um aumento, ainda que pequeno, da abstenção, a gente vai ter filas muito mais tranquilas. Agora, professor Gustavo Ferreira, a nossa ouvinte, a senhora Raquel, está perguntando assim: posso justificar, já pelo aplicativo, também na minha cidade de domicílio eleitoral, professor? Eles agradecem a Raquel pela pergunta, excelente. Se tivesse pedido para alguém falar, eu tenho essa tão bem. Não, você está na sua cidade. E o aplicativo, Elias, até o amigo já fez essa ressalva antes do primeiro turno. O aplicativo, ele tem georreferenciamento. Misericórdia, que é isso? Em número de gente. Ele localiza onde você está pelas torres do celular. Então, se você está aqui em Maceió, volta aqui em Maceió e diz, vou dizer que estou lá em Água Branca ou que eu estou em Curitiba, e aí não vai pegar, não vai identificar, né, isso pelo celular, identifica assim. E aí vai verificar que você está no seu domicílio eleitoral, que é o município de Maceió, e aí não vai aceitar essa justificativa. Então, e veja, para justificar basta estar fora do domicílio.
Se o cidadão foi para Paripueira para aproveitar as praias no domingo e justificar de lá, vale, porque Paripueira é um município distinto de Maceió. Essa é a dúvida, eu acredito que não só da dona Raquel, mas de outras pessoas aqui no estado. Olha, terminou o primeiro turno, eu não posso justificar, mesmo que você esteja hoje em Paripueira, não vale para domingo. Não vale para o domingo. A justificativa precisaria ser feita no dia da eleição, é isso, professor? Pelo sistema e-título, sim. Pelo sistema e-título, você teria que fazer essa justificativa no dia e encaminhar para ele poder receber. Agora, você pode buscar o cartório eleitoral, pode até começar um procedimento no e-título, se não me falha a memória, que eles fizeram uma alteração do sistema, mas você vai ter que confirmar junto ao cartório, questão de documentação, de tudo isso, para poder fazer a justificativa. Tá? Os cartórios, eles até recebem essa documentação, mas é necessário uma validação no cartório, se minha memória não está errada. Pelo aplicativo, então, a situação fica complicada, gente, para justificar. Bem, professor, aquele salvo-conduto que a gente tinha, que não poderia ser preso, salvo em flagrante delito, entre outras condições, ele terminou no dia de ontem, agora a gente volta à condição de normalidade, ele vai voltar no segundo turno? Excelente pergunta. O salvo com aquela possibilidade do eleitor não ser preso, né, que começa 5 dias antes da eleição e termina às 48 horas após, ou seja, terminou às 17 horas de ontem, ele volta sim no segundo turno, né, Elisa? De novo, né, é uma nova eleição, né, pegando essa brincadeira da justiça eleitoral, é uma nova eleição. Cientista político às vezes não gosta muito disso, mas é como a justiça juridicamente vê. É uma outra eleição e aí começa o prazo 5 dias antes da eleição, que vai ser dia 30, domingo 30 de outubro, e fica até 48 horas após, ou seja, até o dia 1º de novembro, às 17 horas. Essa é uma situação bastante interessante. E durante o período de votação, durante a votação, a eleição em domingo, no dia 2, nós tivemos um caso que ganhou uma repercussão muito grande. Um determinado eleitor conseguiu entrar no local de votação, na urna, e filmou seu voto. Mas mais do que filmou, ele deu publicidade a essa filmagem. Professor, ele cometeu um crime eleitoral. Que crime é esse? Tem repercussão, por exemplo, para a mesa que dirigia a votação também, porque foi desatenta e em determinado momento ele entrou com esse celular? Como é que é isso, professor? Veja só, inicialmente a pergunta é muito boa. Inicialmente você tem um crime novo na lei eleitoral, está no artigo 90, desculpa falar artigo de lei, né? Quando eu falar artigo de lei é para o desespero que está nos ouvindo. Mas é um artigo novo, né? É um crime de menor potencial ofensivo, tá? Ou seja, é um crime que você pode fazer uma transação penal, se for o que for oferecido, né? Esse crime, ele visa evitar que haja Na verdade, ele foi criado para evitar que as pessoas comprem voto e tirem a foto para confirmar que entregaram a mercadoria que é o voto. Vamos bem direto ao ponto. A proibição de levar celular, de levar qualquer equipamento eletrônico para a urna, não é uma proibição nova, ela já existe há bastante tempo. E a origem dela é especificamente essa possibilidade da pessoa tirar a foto ou tirar filmar para confirmar que votou naquele candidato e aí sim poder receber o recurso financeiro prometido. Então, essa é uma modalidade, volto a dizer, bastante recente na legislação, mas foi criada para acabar com essa forma de fraude. O problema é que existe a vaidade humana, né? Nós vivemos a época da modernidade líquida, né? Eu tenho que aparecer na internet, senão não existo. E aí, a maioria dos casos, até agora, que tem sido pegos, inclusive esse não foi o primeiro caso em Alagoas, tá? Nós já tivemos outros. Só que ele teve uma repercussão, né? Até por envolver uma figura pública. Bom, gerou essa necessidade de fazer a punição, certo?
para, com isso, evitar que as pessoas abusassem dessas fotos como forma de compra de voto. É um crime leve, vamos botar assim, é um crime com uma penalidade não muito alta, mas é um crime. E aí já houve, inclusive, pelo menos pelas informações até passadas pela imprensa, a gente não acompanhou o caso de perto, mas com base nisso, já houve, inclusive, a transação que é possível nos juizados. A ideia aqui, na verdade, é educativa, evitar que as pessoas façam essa tirada de foto como divulgação. Eu sei que o pessoal quer aparecer no Instagram, quer ficar bem nas selfies da vida, quer conseguir mostrar para os amigos em quem votou, em quem deixou de votar, mas é necessário lembrar que a segurança da eleição pode estar em risco. Você quebra o sigilo do voto, você pode estar colaborando, se essa prática se disseminar, para a compra de voto. Então, é necessário, segura um pouco, você pode, depois de votar, ir na rede social e declarar o seu voto, declarar que votou, você pode fazer tudo isso sem haver uma exposição da urna. Então, aqui, parece, peço desculpa estar me prolongando um pouco, porque muita gente até diz, mas é um exagero, ter que prender alguém só porque tirou uma foto da urna e tal. Mas não é a foto da urna que preocupa, é a consequência que vai ser feita dessa foto, né? E aí, a necessidade de você efetivamente punir para que tenha um caráter educativo e isso não aconteça entre as eleições. Isso é uma necessidade de preservação do processo eleitoral. Além do que, a depender da forma, e aí poderia ser também enquadrar como um crime de divulgação de propaganda eleitoral no dia das eleições. Porque aqui é uma pequena diferença, tá, Elis? Curiosa. A manifestação individual do eleitor na internet, ela é possível. Óbvio que ela é possível. A Justiça Eleitoral não vai estar entrando no Instagram do Elias, da Flaviese, que todo mundo é da CBN, da Dona Maria de São José, da Dona Raquel fez uma pergunta, para saber sim que ele está apostando a favor do candidato A, B, C. Mas a Justiça Eleitoral ela vai ficar muito atenta se os candidatos, no dia da eleição, estão fazendo postagens pedindo voto, porque isso aí no dia não pode, é um outro crime também. E aí, nesse caso, poderia, não estou dizendo que se enquadra, mas poderia também se enquadrar como uma forma de propaganda eleitoral no dia. E aí eu tenho um segundo tipo penal, isso poderia gerar uma complicação até para fazer um acordo, uma transação penal, mas pelo que se sabe até agora, é que foi feito apenas pelo crime do artigo 91A da Lei das Eleições, e aí foi feita a transação, o caráter aqui é educativo mesmo, não faça mais. O crime não pode estar ofensivo, eu não sou da área penal, né? A área penal é dos colegas Thiago Mota, Fernando Falcão, né, Zé Fragoso, mas assim, é aquele crime que é crime, mas não merece ficar preso por isso. Mas merece uma reprimenda, tá? Vamos deixar de castigo esse eleitor para que ele não repita e sirva de exemplo aos outros. Muito bem, até porque quebra o sigilo do voto, não é, professor? Sim. Isso não é razoável. Não, e Elis, o risco de ser usado para compra de voto é muito grande. É muito grande. As pessoas ainda não... essa questão da vaidade, de estar na internet, de aparecer, né? Como a gente brinca, esse fabuloso mundo do TikTok, do Instagram, é muito bom, mas tem que ter limites. Ele não é a vida real. A vida real é onde a gente Agora, quem for comprar voto, professor, é melhor escolher o filme, viu? Porque a foto depois o cara aperta na tecla corrige. E aí as coisas... Mas essa aproveitando aquele eleitor que sabe mexer com tecnologia. Me pede ali, se eu queria ajuda para o meu filho de 9 anos, aí já viu. Agora, professor Gustavo Ferreira, propaganda eleitoral propriamente dita para o segundo turno. Começa quando? Sexta agora, a propaganda horário eleitoral gratuito, né? Rádio e TV. Sexta-feira agora. Já começa... Quanto tempo, professor, de rádio e TV? Vai até a quinta-feira antes das eleições, ou seja... Até a quinta antes das eleições. E quanto tempo de programa eleitoral? Eles são 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos para governador, 10 minutos para presidente da República. E aí fica 20 ao todo, isso. São dias alternados ou nós teremos todos os dias
tanto para presidente quanto para governador? Não, todos os dias. Porque o período é muito curto, né? Muito curto, todos os dias. E a campanha de fato, aquela campanha do corpo a corpo? Não, ela já pode ter começado. Ela já pode começar? Desculpa, já estão liberados? Já poderia ter começado, já estão liberados. A eleição já encerrou, proclamou o resultado. A gente dá aquele descanso da segunda pós-eleição, né? Mas aí já começa a campanha normalmente, né? Já começa a campanha novamente. Todos os critérios utilizados no primeiro turno podem ser elencados e aplicados agora no segundo turno. Todos, sem exceção. Bom, aí a participação do eleitor. Pois não. Bom, essa é uma eleição extremamente difícil, uma eleição extremamente dura, uma eleição muito complexa. A Justiça Eleitoral precisa corrigir alguns erros cometidos aí no primeiro turno. É preciso uma estrutura um pouco melhor. Há muita reclamação em relação à estrutura, as longas filas, o tempo de espera afugentou muita gente, e é o que pode acontecer agora nesse segundo turno, com a possibilidade de abstenção, que é bem provável, acontece em todos os segundos turnos de eleição, e as pessoas precisam ficar muito atentas. Aqueles que vão votar em trânsito já definiram lá atrás, não é, professor? Não dá para definir agora mais não. Já, não dá para definir, não. Excelente pergunta. Quem votou em trânsito, já fez opção, já está definido. Eu agora, inclusive, até uma situação curiosa, né? Você fica no... Eu fiz essa vinculação em julho. Aí eu achava que não está em Maceió, está em Fortaleza. Aí não vou mais para Fortaleza, por exemplo. Não, mas você já optou em votar. Aí você vai ter que outra coisa curiosa. Você vai justificar estando no seu domicílio eleitoral. Porque você tinha dito que está no município, foi travado seu nome aqui em Maceió para ser liberado lá em Fortaleza. E agora você precisa cumprir com isso. Quer dizer, teria que estar lá. E como não vai estar, vai ter que justificar estando no seu domicílio de origem. É algo bastante interessante. Agora, Elias, me permite só um adendo, que pode ser bem rápido. Palavra de escoteiro. Eu sei que a Justiça Eleitoral foi muito criticada, mas eu quero fazer duas observações. Uma, a decisão de aumentar as sessões foi uma decisão tomada pelo TSE. E aí os TRS tiveram que cumprir. E o TSE esqueceu que quando ele fez essa decisão, ele levou em consideração a eleição de 2020, que foi muito tranquila, onde eu tinha apenas 2 cargos. Nessa eleição, eu tinha 5 cargos. Então, isso muda completamente na hora de distribuição de sessões. Volto a dizer, não é premonição, não, é base de estatística. No segundo turno, vai ser bem mais light. Mas por que vai ser bem mais light? Porque no segundo turno, eu não vou ter eu vou ter apenas 2 candidatos, 2 cargos sendo disputados. Não são mais 5, são 2 cargos com 2 dígitos. Além, como a gente já mencionou aqui, reiterando, da abstenção que acontece de aumentar cada vez mais. Muito bem. Professor Gustavo Ferreira, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações. A campanha, de fato, já começou. Na sexta-feira a gente tem rádio e TV com programas diários, 20 minutos nesse caso, tanto para 10 para governador, 10 para a presidência da República. E a gente já começa quinta ou sexta-feira, Alex? Sexta-feira. Sexta-feira, começando sexta-feira. Ainda bem que o Alex confirmou, senão eu ia passar, né? E as inserções que vão continuar, né, professor? E é claro que depois vem todos os reflexos. A gente vai tirar ainda um tempinho essa semana para falar sobre o que aconteceu e que ainda é alvo de investigação das eleições no primeiro turno. Tem muita denúncia de compra de voto. Há quem diga que o dinheiro voou literalmente nas eleições deste ano em primeiro turno no Brasil inteiro. A coisa não foi fácil, não. Aqui em Alagoas também não. E a gente vai tratar, naturalmente, sob o ponto de vista conceitual, como esses crimes podem ser caracterizados e, uma vez caracterizados, quais são os reflexos desses crimes que levam à questão econômica e que essa questão econômica termina modificando a vontade do eleitor ou um incentivo, né, professor? A uma vontade que inicialmente não era pretendida.
Mas está certo, então, doutor Gustavo, um ótimo dia para o senhor. Um bom dia para você, Elias, doutor Anílio, e bom dia para todos os ouvintes da CBN também. Muito obrigado. Até lá. Doutor Gustavo Ferreira é advogado eleitoral, é professor universitário.